Nós estamos iniciando uma série que eu tenho certeza que pode fazer uma grande diferença na sua vida espiritual, na sua jornada. Há um propósito de Deus, e esse propósito de Deus fala a respeito de uma vida abundante. Quando Jesus vem e Ele fala para mim, para você, Ele diz: eu vim para que você tenha vida, e tenha vida em abundância. Não é qualquer viver, não é qualquer existir. Sabe aquilo que todo mundo anseia, deseja, está em busca na sua vida de encontrar significado, realização, plenitude? Jesus veio para que a minha vida e a sua vida seja transbordante, seja uma vida que vai além do que pedi, pensei ou imaginei. Ele diz: nem olhos viram, nem jamais subiu ao coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Muitas vezes na nossa ignorância, na nossa teimosia, nós temos tentado encontrar uma vida que não é aquela que Deus tem, temos tentado viver algo que não é o que Deus tem, e para viver algo menor. Deus tem o de melhor para mim e para você, e quando a gente olha, eu preciso então ter um encontro com esse Jesus. Nós vamos encontrar filosofias, ideias, propostas de viver, nenhuma delas se compara ao que Jesus tem para nós. Então nós precisamos de ter um encontro com a vida, a própria vida que se revela a nós. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ou seja, Ele não vem apenas para que nós existamos, para que a gente seja uma árvore qualquer. Não, Deus diz que você vai ser uma árvore frutífera, uma árvore que vai viver na plenitude, com folhas que não murcham. É isso que Deus tem preparado para a vida de cada um de nós. E esse encontro, Deus é tão maravilhoso que Ele, ao falar do seu amor conosco, quando a gente pensa naquilo que a Bíblia diz, Jesus, Deus, não falou apenas assim: eu amo vocês. Ele se propôs a revelar a nós, vivendo entre nós, esse amor encarnado, um amor escolhido, um amor intencional. Ele veio, se fez homem para habitar entre nós, para vivenciar, para experimentar. E o que é mais bonito de tudo, que isso é algo para todos. Lá em Mateus, no capítulo 11, verso 28, diz assim: venham a mim todos. Ou seja, a proposta de vida abundante não é para um grupo, para um determinado segmento social, para pessoas de uma etnia, de uma localidade. Não, Deus diz: vem todos, que eu tenho para vocês vida abundante. Isso põe paz no nosso coração, isso promove alegria, quietude da nossa alma. Nós precisamos então identificar o que Deus tem para nós. E agora um grande segredo: quando a gente está falando de fazer um raio-x, qual o objetivo da série? Por que nós vamos estudar sobre o raio-x nas próximas semanas? Quando a gente está vivendo o nosso dia a dia, e nós queremos ter uma vida saudável, é muito melhor a gente fazer aquilo que se chama da medicina preventiva. Então a gente faz exames, anualmente, de tanto em tanto tempo. Nós vamos lá porque eu estou doente? Não, porque eu não quero ficar doente, então eu vou lá fazer um exame na minha vida. O raio-x é aquilo que é capaz de ver não apenas o exterior, mas dentro de nós. Hoje a gente vai fazer tomografia, temos os scan, que é capaz de ver uma célula, Você vai lá fazer um exame de contraste para identificar qualquer célula que pode estar causando uma deterioração na sua vida. Uma célula cancerígena é capaz de ser identificada quando ela ainda está no início do seu desenvolvimento. Então, se eu quero viver uma vida saudável, essa vida abundante, eu tenho, pensa comigo, Deus não é um homem nem filho do homem para mentir. Deus nos ama e demonstrou isso dando o seu filho. Deus tomou iniciativa da relação conosco e veio até nós, se fez homem como nós, para mostrar esse amor. Deus diz que nele nós temos herança, que Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Então, se eu e você estivermos vivendo uma vida menor, há impedimentos que estão comprometendo aquilo que Deus tem para a minha vida. É mais ou menos assim, há uma parábola que diz que o reino de Deus é como o homem que saiu a semear. Deus coloca sementes na nossa vida. A semente de Deus é boa?
Porque ele está dizendo que ela vai produzir aquilo que prometeu, a palavra dele em nós. Mas diz que se essa semente cair à beira do caminho, passarinho pode comer. Se ela cair no terreno que é raso, ela vai secar com o sol. Se ela cair no meio do espinheiro, ela começa a brotar, ela começa a crescer, mas os espinhos sufocam a semente. E aquele que tem um terreno bom, a semente vai multiplicar 30, 60, 100 por 1. Então, quando nós vamos fazer um exame, da terra, onde essa semente cai, quando a gente vai fazer um exame da nossa vida, nós vamos encontrar possíveis impedimentos no desenvolvimento daquela vida que Deus tem para mim e tem para você. Então nós precisamos olhar para dentro de nós e identificar esses possíveis impedimentos que têm impedido a gente de viver o que tem. Alguns fatores que podem ser ignorância, e a ignorância é falta de conhecimento, desconhecimento dos planos de Deus para a minha vida, pode ser pecado, que tem me impedido de viver aquilo que Deus tem, porque eu insisto num caminho que não é o que Deus tem para mim. Pode ser o apego, o amor às coisas dessa vida, pode ser que eu esteja sendo enganado por Satanás, eu estou caindo nas armadilhas satânicas, pode ser que eu viva uma vida de inconstância. A Bíblia diz assim: não pense que a pessoa inconstante receberá algo da parte do Senhor. Eles são como ondas do mar, que apenas batem as suas sujeiras. Então, inconstância na vida do homem e da mulher de Deus não vai levar ninguém a lugar nenhum. Vaidade, orgulho. Então, quem é orgulhoso? Orgulhoso é aquele que pensa que não precisa de Deus. Eu vou dar um jeito, sei fazer escolha, tenho consciência, sou uma pessoa inteligente, tenho intelectualidade, eu não preciso de Deus, eu dou conta da minha vida. Isso vai impedir, porque a Bíblia diz o quê? Deus dá graça ao humilde, mas resiste ao orgulhoso. Então tem muita gente que não está avançando na sua vida, porque é orgulhoso, porque não reconhece a sua necessidade, a altivez, talvez seja a inconstância, a preguiça. Tem gente preguiçosa, tem gente que não quer os processos na sua vida, e Deus é Deus de processo. Uma semente, ela tem tempo para poder, ela tem todo o potencial para encher a terra. Já parou para pensar nisso? Você pegar uma semente de abacate, e você colocar aquele abacate, que vai virar um abacateiro, que vai dar centenas de frutos, nesses frutos tem centenas de sementes. Se você plantar as sementes, vai virar milhar, vai virar milhão, vai virar bilhão, e vai encher a terra. Então aquela semente é boa, mas ela precisa de processos. Então quando a gente olha para isso, eu tenho que olhar para o meu coração. Talvez seja impedimentos a falta de sabedoria para lidar com as dores da vida. As dores estão deformando, ao invés de te preparar para as batalhas maiores. Pode ser que você sofreu dores no seu passado, de marcas reais, que você não está sabendo lidar com as dores do seu dia a dia, da sua vida. Você está sempre amarrado às coisas do passado. Pode ser que seja um esfriamento da sua fé, porque não há investimento na fé. Quando a gente olha para dentro de nós vamos encontrar um tanto de coisa, e a gente tem que trazer isso. O que vai trazer iluminação? A Bíblia é lâmpada para o nosso pé, a lanterna que nos ilumina. Então toda avaliação da nossa vida não pode ser de acordo com as pessoas do meu entorno, com aquilo que está acontecendo na internet, com as coisas que vêm no meu WhatsApp. Eu preciso de uma referência que não é da religião, dos homens, não é o que o pastor Ogaldo disse, o que o Sal da Terra falou, é o que a Bíblia está falando para você. Então eu tenho que confrontar meu coração com as Escrituras Sagradas, eu tenho que confrontar os meus pensamentos com os pensamentos de Deus. E aonde eu vou encontrar tudo isso? Nas Escrituras. Eu quero ler um texto que vai nortear a nossa série, lá em Filipenses, que diz assim, Paulo escrevendo a uma igreja, aos irmãos que viviam na cidade chamada Filipe, e ele diz assim, ele falando sobre perfeição, estar pronto, estar pleno, ele diz assim, não que eu já tenha obtido tudo isso, falando da perfeição, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois foi para isso também que eu fui alcançado por Cristo Jesus.
Irmãos, não penso que eu mesmo tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para aquelas que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. Se algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhe esclarecerá. Então somente vivamos de acordo com aquilo que já alcançamos. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo, o que Deus tem para você está diante de você, não está para trás da sua vida. Você não vai arrumar as coisas para trás, você precisa arrumar as coisas daqui para frente, você precisa ajustar a sua vida daqui para frente. Tem muita gente que está com culpa no coração de coisas que aconteceram no passado, tem muita gente que foi marcado por coisas que não tinha culpa, mas que sofreram dano, abandono, né? Abusos, muitas coisas que as pessoas podem sofrer. Vivemos em dias maus, e cada vez mais é um desafio da alma humana lidar com as dores do seu dia. Mas eu quero dizer uma coisa, quando a gente olha para o raio-x, primeira coisa que a gente vai aprender, Deus não vê como o homem vê. Lá em Samuel diz o quê? Olha, Deus vê o coração, o homem olha para a aparência. Então a gente é muito impressionado pelas coisas que as pessoas fazem, ou parecem ser, mas Deus diz, eu não fico empolgado, porque pode ser que alguém esteja fazendo a coisa certa, e vai ser desqualificada por Deus, porque não é uma questão do que eu faço, é porque faço o que faço, ou não faço o que não faço. É preciso entender a motivação do coração, porque você pode estar dando uma cesta básica para alguém que está com fome, e aquilo serviu de acalento para aquela família, mas Deus não leva em consideração essas obras, porque a sua motivação era ruim. Então nós precisamos entender o que passa dentro do nosso coração. Por isso que nós cantamos aqui, Salmo 26 diz, sonda-me Senhor, prova-me, examina meu coração e a minha mente, pois o teu amor está sempre diante de mim, e continuamente sigo a tua verdade. Ou seja, nós precisamos olhar, e essa série vai nos proporcionar a olhar para dentro de nós. Eu tenho encontrado muita gente, que na sua jornada com Deus, se encontram como aqueles que patinam. Às vezes eu deparo com alguém e falo, pastor, a minha vida parece que está estagnada, parece que eu acelero e não saio do lugar, parece que eu estou vivendo as coisas. Se você tem para contar das bênçãos de Deus, arremetendo a fatos e situações e circunstâncias, de 5 anos atrás, 10 anos atrás, você está parado no tempo naquele lugar. E uma coisa interessante, eu não sei se você já teve a oportunidade de atolar o carro. Quem aqui já atolou um carro? E às vezes as pessoas pensam que é pôr força, né? Aí você acelera, e quanto mais se acelera, o que acontece? Mais o pneu cava o buraco, e se chegar ao ponto do carro encostar o chassi no chão, o que acontece? Já era, você vai ter que agora buscar um trator para arrancar daquele lugar. Então tem gente pondo energia, e não vai conseguir sair do lugar, porque ele tem que identificar. Então às vezes você tem que descer do carro, olhar uma forma que pode ser, que se você tiver menos aceleração, e alguém para te ajudar, apenas apoiar o carro, dar um peso nele, ele sai do lugar. Então nós vamos precisar de pessoas ao nosso entorno, para nos ajudar a sair do lugar, que talvez nós estejamos patinando na nossa vida com Deus. Por isso que nós precisamos da comunidade. Não existe fé cristão sem a família da fé. Essa história de, eu encontro algumas pessoas que falam, não, eu estou bem. Como, irmão? Você não congrega mais, você não tem família, você não participa de nada, como é que você está bem? Não, eu e Deus. Isso é o primeiro passo para Satanás te derrubar e te destruir. Nós somos uma comunidade, fomos chamados por Jesus para viver em família, nós somos chamados para viver em comunidade. Ninguém vai dar certo na sua fé sozinho. O solitário busca os seus próprios interesses, é o que a palavra de Deus nos ensina. Por isso que nós precisamos o quê? Congregar, viver. Quando a gente olha para isso, então, nós vamos buscar referências para a gente aprender. Um exame, né? Quando a gente pega lá
você está sentindo febre. Qual a primeira providência de quem está sentindo febre? As mães sabem. O que ela faz? Dá um antitérmico, não é isso? E aí veio a febre de novo, mais antitérmico. E o que a febre está dizendo a nós? Que algo não vai bem no corpo. E o antitérmico nunca cura a causa. O antitérmico apenas maqueia o sintoma. Tem muita gente na sua vida espiritual que, ao invés de buscar a causa da estagnação, está tentando arrumar um antitérmico, um subterfúgio, para que possa continuar a vida como ela é. E Deus está dizendo: não, para e vai no médico. Se essa febre segue, né, então é melhor você parar, ir ao médico, fazer os exames certos, para identificar que provavelmente seja uma inflamação no seu organismo, seja algo que não está bem, que está causando. O seu corpo está dizendo: não está bem, algo não vai bem, presta atenção. Então a febre é boa, porque ela fala para nós que há algo que não vai bem, que às vezes a gente não está percebendo. Então lá, na nossa vida espiritual, tem muita gente tomando antitérmico o tempo inteiro. A hora que a coisa começa a ficar: eu preciso de Deus, ora por mim, faz por mim. E Deus está dizendo: não, eu quero tratar o que está causando essas dores na sua vida, quero tratar aquilo que está te desviando. Quando a gente olha para isso, então, eu preciso de ajuda. Qual é melhor? Fazer uma biópsia ou fazer uma autópsia? Né? O que é a biópsia? A biópsia, eu vou lá no organismo vivo, identifico um problema e vou tratar aquele problema. A autópsia é o quê? Morreu, agora vamos ver de que morreu. Então na nossa vida tem muita gente muito no limiar, porque não está identificando as suas limitações que tem. Você já viu outra ilustração bacana? É avião e carro. Tem muita gente que tem medo de viajar de avião, sendo que o avião é muito mais seguro que carro. E por que o avião é mais seguro que carro? Porque o avião tem procedimentos muito mais rígidos para que ele possa fazer os voos sem problema. O carro também tem as recomendações, mas a maioria das pessoas usa o carro e ele só vê que deu problema quando dá problema, porque ele não quer trocar a peça no tempo. Correia dentada tem que trocar em tantos, não usei, viajei pouco, não, ou é 10 mil quilômetros, ou é um ano, que ela resseca. Aí a pessoa fala que não, quase não andei, está com 5 mil quilômetros, mas vai ressecar. O que acontece? Vai andar, o carro quebra. A nossa vida, nós precisamos entender os processos de Deus, fazer as manutenções espirituais adequadas, para que não quebre pelo caminho. Mas isso requer o quê? Requer que eu tenha atenção naquilo que Deus tem que fazer. Dificuldades, abatimento, lutas, todos nós vamos enfrentar. Eu viajo toda semana, todo mês, nós vamos, eu e Fabiana, para São Paulo, para estar com a igreja lá. E se tem um lugar que eu gosto de viajar de carro, é ir para São Paulo. Eu prefiro ir de carro do que ir de avião, porque nós vamos, eu vou escutando meu audiobook, vamos conversando, eu e Fabiana, é uma viagem muito tranquila. Você coloca na velocidade adequada, vai 110 até Campinas, a partir de Campinas você põe 120, que é a Bandeirantes, você põe no piloto automático do carro, vai tranquilo. Uma dessas vezes, nós vimos, depois de 4 horas e meia viajando, céu de brigadeiro, céu azul, rodovia leve, tranquilo. De repente, nós entramos numa tempestade. A tempestade bateu no carro, e bateu com força. E naquele momento, então, se o carro não estivesse com as manutenções corretas, ou seja, se o pneu não tivesse bom, se os freios não tivessem bons, se o limpador de para-brisa não tivesse bom, se os faróis e a lanterna traseira não estivessem funcionando, porque não enxergava nada, o que ia acontecer? Provavelmente um acidente. E mais, quem está pilotando o carro também sofre a tensão do dia mal, porque dirigir, qual é a diferença de dirigir na cidade e dirigir na estrada? A velocidade. Porque você vai ter que tomar uma decisão em frações de segundo, andando a 120 km por hora, que na cidade você está 40, 50, o tempo de reação pode ser maior. Na nossa vida, vamos enfrentar tempestades. E se você não estiver espiritualmente bem preparado, você vai fracassar no dia mau. E dia mau vai abater sobre todas as casas. Não adianta você dizer, está amarrado na minha vida, Deus vai me livrar disso. Não,
Deus não livrou Daniel da cova dos leões, Ele livrou Daniel dentro da cova dos leões. Deus não livrou os sábios da fornalha, Deus livrou os sábios dentro da fornalha. Significa que eu e você, Jesus diz, no mundo nós teremos tribulação, aflições. Como nós vamos enfrentar isso? Eu preciso estar bem espiritualmente, porque quando chegar o problema, eu tenho o meu coração e a minha mente guardada em Deus, então eu vou poder navegar em dias fáceis e dias muito difíceis, sem que esses dias me destruam, nem que eu me distraia com um dia bom, porque um dos desafios de viajar em estrada boa é a distração. Está tão boa que você não presta atenção, e às vezes naquele lugar que você passou sempre, numa distração, um buraco novo que chegou, um cachorro que atravessou, pronto, está lá a catástrofe. Então nós temos que ter atenção. E aí qual é o diagnóstico da nossa vida? Eu quero falar de duas coisas. Primeira coisa, se eu tenho uma referência, qual é essa referência? A referência é a palavra de Deus. Como é que eu vou avaliar a minha vida? Pelo quanto alguém ora e eu oro, portanto, por quantas vezes eu venho ao culto e outras pessoas que vêm? Porque a gente pode encontrar pessoas que oram muito mais que nós, e podemos encontrar pessoas que vêm muito menos ao culto que nós, e aí a gente pensa, não, eu estou bem, eu estou mal, mas eu tenho que olhar para a palavra de Deus e dizer, Deus, sonda meu coração, vê se é um caminho mau. E aonde está isso? Salmo 119, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca, por meio dos teus preceitos consigo entendimento, por isso detesto todo caminho de falsidade. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Jurei e confirmei o juramento, a guardar os teus retos juízos. Estou aflitíssimo, vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Então o que nós precisamos? Palavra de Deus. Quando nós estamos avaliando hoje, a pergunta, você recebeu, todo mundo que entrou aí, recebeu um cartãozinho. Esse cartão é o seu diagnóstico, você vai levar ele para casa. Então você põe no bolso. Você achou que era só um panfletinho da série? Não é. Isso aí é a receita médica. A gente vai no médico, o que ele faz? Prescreve. E tem aquele sujeito que gosta de ir no médico, vai ao médico, o médico passa a receita, ele guarda no bolso, nunca mais usa. E ele fala assim, não, eu fui no médico, mas você fez o que o médico mandou você fazer? Não, então não adiantou você ir no médico. Tem gente que não vai no médico, já viu? Eu conheço alguns que falam assim, não vou no médico não, toda vez no médico vai achar que alguma coisa está errada, então não vou lá não. Como se ele fazer de conta que não está acontecendo, ele supera as dificuldades de saúde que ele tem. Não, às vezes seu colesterol está alto, é silencioso, às vezes sua pressão está alta, é silencioso, você não está vendo, você está seguindo a vida, de repente, pum, apagou, de coisas que era simples de ser tratado. Palavra de Deus, a pergunta para nós é, quanto tempo tenho me dedicado a conhecer a palavra de Deus? Qual foi a última vez que eu li as Escrituras com um ardente desejo de um encontro com o autor das Escrituras? Você tem uma Bíblia? É uma pergunta básica, né? Porque você não tem uma Bíblia. Tem uma lá em casa. Tem gente que tem Bíblia em casa daquelas que é para espantar fantasma. Coloca lá no velador, na entrada da porta, para que você entrar igual um mal olhado, mal agouro, a Bíblia vai expulsar. Deixa eu dizer, vai resolver não. Nem o ladrão a Bíblia espanta, a não ser que você pegar ele para jogar em alguém. A Bíblia precisa estar no seu coração e na sua mente. Por isso que é necessário que você compre. Então está aqui, ó. Tem várias Bíblias para você comprar ali. Então você não precisa ir longe não. Você pode, na hora de sair ali, comprar uma Bíblia. Você precisa de uma Bíblia. Porque deixa eu te dizer, você não vai ler no celular. Você vai, às vezes vai buscar uma coisa ou outra, mas ter uma intimidade, ler o livro, abrir, ler, anotar, marcar, meditar, você precisa do livro. Então a primeira pergunta é, você vai ter que ter tempo de leitura, você tem que ler. A segunda coisa é oração, sondar meu coração. E onde a gente sonda o coração? Numa conversa, não é isso? Muita gente vai lá nos consultórios
da psicóloga, da psiquiatra, né, para abrir o coração, para ver assim, me ajuda a entender meu coração, a entender minhas emoções, a entender meu sentimento, mas deixa que Deus faça isso na sua vida. Jesus diz, entra para o quarto e o seu pai em secreto te ouve, e em secreto te revelará. Você não precisa de ninguém te dizer, leia as escrituras sagradas e ore, que o próprio Deus vai te responder as suas questões, as suas perguntas, as suas indagações, os seus traumas familiares, a sua herança genética, os seus pensamentos de morte, sua rebeldia, sua raiva de Deus, porque deixou acontecer coisas na sua casa. Ai, Deus deixou meu pai e minha mãe separar. Deixa eu te dizer, sou filho de pai separado, de avós dos dois lados separados. Jesus entrou na minha vida e Deus curou minhas angústias, minhas tristezas, e é bola para frente. Ai, se tivesse acontecido diferente, não aconteceu. E para trás ninguém vai mudar, não tem como mudar. Ah, está sendo insensível. Não, estou te dizendo que as suas dores são reais e ela tem cura. E onde elas são curadas? Nas escrituras sagradas, na oração. Então a primeira coisa, quer raio-x da sua vida? Como anda a sua vida de leitura da palavra, de meditação? Como anda a sua vida na oração? Você tem falado com Deus? Porque às vezes você tem falado com todo mundo. Talvez você seja daqueles que ainda está lá pensando que uma boa conversa regada a muita cachaça vai trazer acalento para o seu coração. Vai não. Você está abrindo o coração no lugar errado, da maneira errada. Você não precisa mais se embriagar para criar coragem para falar das suas dores. Você pode entrar lá no seu quarto, falar com Deus. Deus, está doendo, está pegando. Aí alguém diz, pastor, eu não estou conseguindo nem falar com Deus. Chora. Sabe qual a melhor oração que nós podemos fazer? Lágrimas. Chegar na presença de Deus e derramar lágrimas, porque às vezes está difícil, e aí vai um segredo, talvez você não está dando conta nem de chorar sozinho, e aí você não tem ninguém para pegar na sua mão e segurar. Eclesiastes diz assim, melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho, porque se caírem, um levanta o companheiro, aí porém, o que tiver só, pois caindo, não haverá quem o levante. Quem é seu companheiro de jornada? Quem é a pessoa que você pode abrir seu coração sem medo? Que não vai te acusar, mas que vai te ajudar a trazer a palavra. Às vezes você está abrindo o coração para a pessoa errada. Ah, eu tenho um amigo muito querido, mas ele não conhece a Deus. Deixa eu te dizer, os nossos amigos queridos que não têm como referência a Bíblia, ele vai te ajudar naquilo que ele sabe. Ele vai falar igual nós vimos no vídeo, 7 passos para um casamento feliz, 3 coisas para curar suas emoções. Não, você precisa de alguém que fala assim, assim diz o Senhor, meu irmão. O Senhor é seu pastor, de nada te faltará. É aquele que no dia mau fala assim, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Você vai te lembrar de que a obra que o Senhor começou na sua vida, meu irmão, minha irmã, Ele vai terminar. Você vai se lembrar o quê? Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Alguém que vai trazer à memória aquilo que repercute na eternidade, aquilo que é orientação divina para a sua vida. Então, se não tiver isso para compartilhar com você, é vazio, não vai resistir, não vai superar. Vai tomar o analgésico para tirar a febre, e isso não vai funcionar. Semana que vem é o mesmo problema. Mesmo problema. Deus está nos levando a pensar sobre a nossa vida. Lá em Jeremias diz assim, então me invocarei, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-ei e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor. Farei mudar a vossa sorte, congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer ao lugar que eu tenho para vocês. Deus está dizendo, invoca-me e eu vou te responder. Medita nessa palavra e aí você vai construir a sua vida sobre a rocha. Se você não construir sua vida individualmente, seu casamento, tem muita gente entrando no casamento para ser feliz. Deixa eu dizer, casamento vai te fazer feliz, vai te passar raiva demais. Porque se você não estiver feliz com Jesus, você vai fracassar no seu casamento.
Um chato já é difícil, 2 juntos é difícil demais. Cheio de palpite, cheio de ideia, cheio de trauma familiar, cheio de pensamentos estranhos, criação distinta, diferente, gosto diferente. Então, aonde eu preciso encontrar felicidade? Em Jesus. E agora no meu casamento eu vou compartilhar a minha felicidade com alguém. Eu vou ajudar esse alguém na jornada dele ou dela. É isso que Deus tem para nós. Então o diagnóstico é, primeira coisa, quanto tempo você tem lido a Bíblia? Segunda coisa, quanto tempo você tem orado a Deus com Ele sozinho? Não adianta eu orar por você, vou orar por você, a gente ora aqui sempre por vocês. Às quartas-feiras a gente ora com imposição de mão, ungimos com óleo, colocamos a causa na presença de Deus. Mas se não for você entrar para o seu quarto, fechar e falar, Deus, fala comigo. Quem quer mais de Deus aqui? Fala assim, eu quero. Então você precisa diagnosticar. E a sua primeira coisa é, né, você não vai lá no cardiologista e fala assim, você tem feito exercício? Não tem tempo. Pois é. O que você come? Eu gosto do torresmo do Sidão. Que você segura ele. Ai, é bom, hein? Mas aí o que acontece? Eu estou, sem que me aperceba, sendo uma bomba relógio. Vai explodir. E depois não adianta você falar, não, é assim mesmo, a vida é corrida. Deus diz, o médico falou, te falei, você não tomou remédio, não tomou medicação. Sua vida espiritual da mesma forma. Deus diz, medita no livro da vida de dia e de noite, assim você terá sucesso em tudo quanto você fizer. Ele diz, você está te matando, está comendo as unhas, está dando dor nas costas, está dando gastrite de ansiedade. A Bíblia diz que não andeis ansiosos por nada, antes porém, antes de você ficar ansioso, apresenta diante de Deus as suas necessidades, em oração, começa a levantar súplicas pelas suas situações, e acima de tudo, apresenta a sua gratidão a Deus, em ações de graça. Então Deus está dando para nós o quê? Uma orientação, mas a gente não leva a sério. Então essa série vai propor, primeira coisa, você vai para casa e vai arrumar um jeito, vai colocar aí, lá no seu quarto, você vai marcar e falar assim, eu vou tomar um remédio, eu vou ler a Bíblia. Se de tudo você não quer ler, põe lá no seu celular, aí sim ele pode te ajudar, tem os aplicativos, você vai apertar o botão e vai ler a Bíblia para você. Então lá, tempo da leitura da palavra de Deus, tem um livro que não precise, o livro que não precise de energia para estar disponível, Bíblia, não o livro, não, né? Leia os evangelhos, quero ler o evangelho até tal dia, aí você vai colocando, tudo isso aí vai te dando o que? Orientação. Você recebeu o bilhetinho? Levanta aí, quem está com o seu? Você é receita médica. Se você já foi no médico, e ele te passou um remédio, você volta na segunda vez, e ele fala assim, você tomou, você fez o que eu te falei? Não. Ele só imprime de novo a receita e te dá a mesma coisa, você pagou de novo a receita à toa. Na terceira vez ele vai falar assim, não vou te atender mais não. Você está gastando o meu tempo, depois você vai morrer e você vai falar que ainda sou seu médico. Então, deixa eu te dizer, nós estamos te ajudando na sua vida espiritual. Para isso você precisa ler a Bíblia e precisa aprender a orar a Deus por você mesmo. Amém? Quem quer mais de Deus? Fala, eu quero. Senhor, nós estamos aqui porque nós queremos mais de Ti. E nós levantamos as nossas mãos na Tua presença para dizer, eu quero mais de Ti. Preciso da Tua presença na minha vida. Senhor, nós queremos abençoar cada família aqui representada. Quero abençoar, Pai, não apenas esses que estão no auditório, mas estão conosco na internet, na rádio. Que o Senhor abençoe agora, com a disposição de ler as Escrituras Sagradas, de forma intencional, de orar, de buscar a Tua presença, de conhecer o Teu coração, de rasgar o coração na Tua presença, no nome de Jesus. No nome de Jesus, ó Pai. Daqueles que chegaram aqui sem forças, cansados, sobrecarregados, que o Senhor renove em forças,
Que essa semana seja uma semana nova, uma história nova, um tempo novo, um marco novo na vida de todos nós, no nome de Jesus, ó Pai, no nome de Jesus, amém? Podemos aplaudir o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, glória a Deus.